Ministério Público Federal denuncia organizadores da Festa do Peão de Barretos, São Paulo, por estelionato e falsidade ideológica. Entidade responsável pelo evento se apropriou de recursos públicos após edição de 2010. Fraudes envolveram omissão de receitas e declarações falsas. O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas ligadas ao Clube Os Independentes, responsável pela organização da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, São Paulo, por crimes contra o patrimônio público. Os ex-presidentes da entidade Marcos Murta e Jerônimo Luiz Musetti, e o contador Albino Luz André, são acusados de omitir receitas e prestar declarações falsas referentes à edição do evento realizada em 2010, custeada em parte com recursos federais. Com as fraudes, os envolvidos deixaram de reverter cerca de R$ 4 milhões ao erário. Naquele ano, a 55ª Festa do Peão recebeu quase R$ 2,2 milhões do Ministério do Turismo. Além do repasse, o convênio firmado com a pasta estabeleceu uma contrapartida de R$ 318 mil do Clube Os Independentes para a realização do rodeio. O acordo previa a obrigação da entidade de devolver saldos não utilizados e aplicar na própria festa eventuais ganhos com atividades comerciais, como a venda de ingressos e a captação de patrocínios. Caso não fosse gasto, esse montante também deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional. Por ser custeado com recursos públicos, o evento, classificado como cultural, não poderia render lucros aos organizadores. A prestação de contas enviada ao Ministério do Turismo em 2011, no entanto, maquiou o saldo financeiro, que deveria ser revertido aos cofres públicos. O documento assinado pelo então presidente do clube, Marcos Murta, omitiu pelo menos R$ 4,5 milhões recebidos de patrocinadores. O MPF confirmou a arrecadação de verbas de patrocínio para a festa. Ao menos 5 empresas e entidades privadas responderam a requisições da Procuradoria indicando os valores que destinaram à realização do evento. Se a 55ª Festa do Peão de Barretos era passível de autofinanciamento, com sobra financeira, inclusive, não havia razão para a obtenção de recursos públicos para seu custeio, escreveu o Procurador da República Gabriel da Rocha, autor da denúncia. O clube deu prejuízo à nação estimado em cerca de R$ 4 milhões, corresponde à diferença entre o total das receitas obtidas com o evento, R$ 9,6 milhões, conforme apurado, e o das despesas declaradas na prestação de contas entregue ao Ministério do Turismo. Murta foi denunciado pelo crime de estelionato e Musetti, por falsidade ideológica. O contador do clube na época, Albino Luz André, é acusado de cometer ambos os crimes, já que auxiliou os 2 ex-presidentes na prática das irregularidades. Mas, as irregularidades de Os Independentes vão além. Eles não cumprem as leis dos direitos trabalhistas dos atletas de rodeio, não oferecem as condições de atuação para atletas, como alojamento e alimentação aos competidores. Além disso, os independentes dão abrigo a uma duvidosa confederação do segmento esportivo, que atua de forma restrita aos interesses de sua diretoria, e de alguns grupos denominados de federações estaduais, indiferentes com a transparência e a ética esportiva, que promover rodeios em alguns estados brasileiros. A nossa equipe está apurando materiais sobre a irregularidade dessas federações estaduais. É inegável que o clube, Os Independentes, tenham contribuído para o crescimento do reconhecimento e o fomento das atividades do esporte rural no país. No entanto, isso não lhe dá direito de agir de forma ilegal, sem consequências.